tema do nosso vídeo hoje é Por que será assim? Inicialmente eu quero pedir desculpas por conta de alguns ruídos em função do impacto do vento nas esquadrias de alumínio aqui no local onde está sendo feita essa gravação. Nós vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir dos versículos, do verso 24 ao 27, inicialmente. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Toda a Bíblia aponta para Cristo, e ele nos previne, como registrado em detalhes no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, sobre os sinais que indicariam não somente a proximidade de sua volta, não mais como um cordeiro que não abriu sua boca ao ser levado ao matadouro, ao se fazer maldito em nosso lugar, sendo pendurado no madeiro, conforme registrado em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Mas, como juiz para buscar sua igreja, julgar e sentenciar o mundo. Todos os sinais preditos por Jesus, mais detalhadamente descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, indicativos de sua volta, não mais como cordeiro que não abriu sua boca ante seus tosqueadores, porém como juiz que virá buscar a sua igreja e julgar o mundo. Conforme disse Jesus, esses sinais são como as dores do parto, que se tornam mais intensas e frequentes à medida que se aproxima o momento do nascimento do bebê. Em todo o planeta, de modo progressivo, cada vez mais rápidos e intensos, os sinais sobre os quais ele nos preveniu ocorrem diante dos nossos olhos há algum tempo. Preveniu-nos logo de início quanto a não poucos que, dizendo serem Cristo, enganarão a muitos. Prosseguiu dizendo que ouviríamos de guerras e rumores de guerra, e nos disse para não nos assustarmos, porque é necessário acontecer tudo isso, mas ainda não é o fim. Continuou dizendo que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas seriam o princípio das dores. Porém, à medida em que observamos a nossa volta e acompanhamos o noticiário, percebemos o aumento não só da frequência, mas também da intensidade desses fenômenos. Esse aumento da intensidade e frequência dos terremotos, em especial nas últimas décadas, furacões, erupções vulcânicas, verdadeiras trombas d'água, em muitos lugares, enchentes ocorrendo não raras vezes em mais de um lugar ao mesmo tempo, secas devastadoras explicadas pela ciência como consequência do aquecimento global. Mas todos esses acontecimentos preditos por Jesus, como também o abandono dos valores morais, aumento da violência, da fobia a Cristo, do egoísmo e da apostasia ou abandono da fé, cada vez mais explícito, visto a todo momento. Profetizou também que os cristãos seriam perseguidos, torturados e mortos, odiados de todas as nações por causa do nome dele. Tudo isso já ocorre em muitos lugares no mundo. Muitos trairiam uns aos outros e se odiariam mutuamente. Tudo isso realmente vem acontecendo, porém não vimos ainda o escurecimento definitivo do Sol, como também que a Lua não deixou de refletir a sua luz, embora tenhamos sido informados sobre a chuva de meteoros há pouco tempo, em 2 de maio de 2024, no norte de Santa Catarina, conforme divulgado pela mídia, que foram fragmentos do cometa Halley. Os meteoros são rochas chamadas meteoroides, que circulam em torno do Sol, porém próximo ao nosso planeta. Ao entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade, são chamados meteoros. Pelo atrito com os gases atmosféricos, tornam-se incandescentes, deixando um rastro luminoso. Quando o seu tamanho é muito pequeno, esse rastro logo se apaga, pois o corpo foi consumido, porque são fragmentos de asteroides entrando na atmosfera a uma velocidade alta. Eles, em geral, são consumidos completamente antes de atingirem o solo. Muitos já viram uma das chamadas estrelas cadentes, ou restos de meteorito. Vistas na perspectiva de quem está na Terra, parece um pequeno traço luminoso que logo se apaga, sendo o fragmento da rocha logo consumido, muito antes de atingir o solo, pelo atrito com os gases atmosféricos em alta velocidade, como dissemos. Uma pequena estrela é, como todos sabem, muito maior que a Terra. Não haveria espectadores para sobreviver ao impacto de uma delas com o nosso planeta. Os meteoros aos quais a Bíblia se refere serão maiores que meteoritos, porém vistos como se fossem estrelas pelo observador aqui da Terra. Como já foi dito, a narrativa bíblica é feita na perspectiva de quem está sobre a superfície da Terra. O que o narrador vê descreve como estrelas, mas se considerarmos que o Sol é uma pequena estrela, mesmo sendo 109 vezes maior que a Terra, não poderia haver espectador algum para tal acontecimento, pois nada ou ninguém a ele sobreviveria.
O que não significa que os acontecimentos descritos em Mateus capítulo 24, verso 28b e Lucas capítulo 21, verso 26 não serão acontecimentos aterradores e muitos desmaiarão de pavor diante deles. Também não vimos ainda a manifestação do anticristo, o assolador, conforme Daniel capítulo 9, verso 27, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Estamos vivendo na 70ª semana de Daniel, quando este profeta, lendo o livro de Jeremias, capítulo 25, verso 11, entendeu, sob a orientação do Espírito Santo, que o exílio dos judeus na Babilônia, na época de Nabucodonosor, duraria 70 semanas, momento em que Daniel orou pedindo perdão a Deus pelos pecados de seu povo, conforme lemos em Daniel capítulo 9, versos 2 a 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Salmos 90, verso 4. Nele lemos: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. E em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, está escrito: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim, as semanas dessa profecia de Daniel não são de dias, mas sim de anos, isto é, cada dia representa um período de 1000 anos. Em Daniel capítulo 9, versos 25 a 27, lemos: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Os samaritanos atacavam porque pediam que conseguissem reconstruir Jerusalém. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, uma referência à crucificação de Cristo. Ele cortado o Messias não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.